Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Boa noite. Bom dia também quando vocês estén aí no canal. Vamos estar saindo, né? Neste quinto encontro de astrologia global. Hoje temos a esta mestre querida, que é Elisa Beranger. Agora vou apresentar a ela. Para quem está por primeira vez neste canal, né? Este é um espaço para astrologia mundial que começamos em 2013, desde aqui, desde Buenos Aires, já de muitos anos, né? Há muitas pessoas que conhecemos indo para esse país. O primeiro país que foi o Chile, depois chegamos a Colômbia, México, Brasil também, que a Celisa preparou, aí começou, administrou, não sai essa palavrinha, né? Como armou a Astrologia Global Brasil, era sempre apoiando a Astrologia Global, é uma amiga de muito tempo, e depois também chegamos a Portugal, né? E íamos estar em Espanha, né? Mas chegou a pandemia, né? E não conseguimos seguir, né? Mas começamos com este canal, com este sítio na Astrologia Global, já há 5 anos, em 2020, com este espaço, para falar das coisas do mundo, dos países. Convidamos a colegas, né, para que falem dessa realidade de seus países mesmos, né, dessas questões de política, economia, de questões sociais, né, culturais também, por que não? E aqui estamos, né? Este dia, este fim de semana, estamos falando de Brasil, né? E a Celisa, que agora vou apresentar, ela vai falar sobre essa retificação do mapa do Brasil, né? E essa origem, né? Desse momento. Já vou apresentar a ela. Aqui está, galeria, aqui estamos, Elisa, querida. Oi, amiga, Olá, querido. Muito querida. obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer. Prazer para mim, querida. Uma honra que você sempre esteja aqui com boa predisposição, mostrando esse trabalho, né? Lindo e nada menos que o mapa do Brasil, Elisa. Sim. Quando você participou nessa retificação também? Não, a retificação foi feita pela ABA, Associação Ah, Brasileira de Astrologia, que não existe aham, mais. aham, E como eu não participei, na época eu era professora da Astrociência, o lugar que eu me formei, e eu decidi formar um grupo de alunos para sim, fazer, eu dava aula de retificação naquela época, e para fazer essa verificação da retificação que eles tinham feito. aham, E comecei, não só, isso deve ter sido 91, 92 por aí. claro, E claro, comecei a acompanhar daí para frente o mapa do Brasil e claro. ver que esse mapa efetivamente Funciona, funcionava. funciona. Como você falou ontem, é difícil ter o mapa preciso dos países. Uhum. A Sim, gente só consegue isso falando com os astrólogos do país, sim, somente. Sim, porque as informações que a gente tem no livro do Nicholas Campion ou naquele site americano sim, não são informações seguras. Então, sim, você tem que ter contato porque há uma variação de dia, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, claro, e claro, outros países. Então, você, para trabalhar, porque ninguém vai retificar mapa de outros países, porque isso seria loucura. Então, a gente claro. tem que ter conhecimento dos Hum, astrólogos. Você mesmo sabe que o México, por exemplo, tem os astrólogos que variam as horas que eles informam. claro. No Brasil, 95% usa este horário. Sim, é muito, né? A Maravilha. grande O maioria. tempo para verificar, o tempo vai falar dessa hora, né?
o tempo. Leva muito trabalho, né? Muito trabalho. Exatamente. E então o que eu digo é isso, quer dizer, eu tenho datas depois dessa verificação que comprovam essa condição desse mapa. Claro, Então, é, que eu resolvi mostrar, porque, na verdade, as pessoas que questionam, que eu já convidei várias vezes, vamos centrar para mostrar as retificações. claro, claro. Vai ficar aqui como um documento, né? Sim, Um documento exatamente. exclusivo na astrologia global. Pois é. Agradeço, querida. Então, na verdade, as pessoas, como por exemplo, o nosso mapa no livro do Nicholas Campion está errado, porque a pessoa que informou Sim. falou que o sol da Infelizmente, né? proclamação da Infelizmente. República É, tinha que estar em cima do meio do céu do Brasil. Ele não sim, deve saber progressões, porque é o Sol progredido que estava no meio do céu do Brasil claro, na claro, proclamação da República, e não o Sol do trânsito, entendeu? claro, claro. Quer Sim, dizer, então, aí está errado lá. sim. Como tem outras datas Infelizmente erradas. fica nesse livro que todo mundo vê como mapa Mas acertado, né? não, mas eu digo a você o seguinte, porque o Campion, ele é uma fonte histórica também, Sim, porque ele explica por que ele não afirma, às vezes ele apresenta dois, três mapas e sim. fala: esse é isso assim, esse é isso E assim. ele dá detalhe, né? De Ele dá detalhes, quando ele não não. há hora, né? Quando não há hora, ele dá Não, detalhe, não né? há uma base, você não pode garantir. Ele não afirma é esse. É Sim, uma referência. é uma diferença. Agora, a informação é com astrólogos do país que Claro, estejam preocupados com retificação. claro. Bom, vamos, querida, vamos a ir. Quando você queira compartilhar, agradeço, querida, Ok, agradeço. agradeço eu. De Aí está. antemão, já agradeço aos que estiverem assistindo. Aí estão enviando saludos e depois vai ver, tá? Então, aí estamos. Esse é um dos quadros da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, em São Paulo, segundo a história, às margens do Rio Ipiranga. E o que eu queria dizer é que a utilização que era feita antes da Segunda Guerra Mundial dos astrólogos de mundial era de mapas de equinócios, solstícios e eclipses e lunações. Naturalmente que as lunações são o, o mensal, o cada 15 dias. A maioria dos astrólogos afirmou que não haveria a Segunda Guerra Mundial. Então, ela aconteceu e depois dessa Segunda Guerra, nomes importantes de astrologia mundial, como o inglês Charles Carter e o francês André Barbeau, Carter sugeriu mapa de países. Ou seja, porque, como Europa, por exemplo, os países são muito próximos uns dos outros, pouca diferença fazia nos mapas de equinócios, solstícios, eclipses e lunações. E isso prejudicava o estudo do que a gente chama de astrologia política, que é ligada aos países. E, de alguma maneira, o André Barbeau sugeriu o estudo, quer dizer, ele desenvolveu o estudo dos ciclos planetários, começado pelo Henri Gouchon, muito no sentido da astrologia mundial, não unicamente de países. Depois ele desenvolveu também os ciclos, que há ciclos que têm uma relação direta com os mapas dos países. Por exemplo, o Brasil tem a conjunção Urano-Netuno. Então, o Brasil tem essa referência. O Brasil tem também Urano e Netuno em quadratura com Plutão. Então, tem três ciclos que são importantes para o Brasil.
Agora, o problema dos mapas dos países é que é difícil ter horas precisas e, inclusive, datas. O Adolfo falou ontem, e é verdade que a gente tem poucos mapas retificados. Um problema, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem mais de uma data, uns consideram, como Raymond Merriman, o dia 2, outros o dia 4 de julho. Existe o mapa mais tradicional de 2 e pouco da manhã, que foi abandonado na época do atentado às Torres Gêmeas, passaram para o mapa Saible, que é da parte da tarde, e depois voltaram. A maioria dos astrólogos americanos voltou a usar o mapa de 2 e pouco da manhã. Depois ainda veio um outro astrólogo que inventou um mapa escorpiônico dos Estados Unidos. Quer dizer, astrólogo é muito criativo, mas isso não favorece a astrologia, não, só prejudica. Então, eu digo que a gente só tem os mapas de outros países quando a gente tem contato com astrólogos desses países e astrólogos que sejam preocupados com o mapa retificado. Então, a gente tem contato, por exemplo, eu tenho contato com Adolfo na Argentina. Então, a gente tem o mapa certo da Argentina, tem contato com astrólogos do México. Então, a gente tem o contato do México. Então, assim são países como na França. Eu tinha contato com André Barbeau. Então, a gente tem o mapa da França. Quer dizer, Espanha também tem contatos com astrólogos espanhóis, a gente tem o mapa da Espanha moderna. Mas é uma grande complicação essa questão do mapa dos países. E o que eu queria dizer para vocês é que quem fez a retificação primeiro do mapa do Brasil foi a ABA, Associação Brasileira de Astrologia, que não existe mais. Na verdade, acabou o site, acabou o CNPJ, e quando a gente constituiu a CNA, em 2010 ou 12, se não me engano, o objetivo era que, se porventura a astrologia fosse regulamentada, que a CNA, Central Nacional de Astrologia, assumisse o controle e não a ABA. Mas, infelizmente, aconteceram uma série de problemas com a CNA e também eu descobri que os astrólogos não queriam a regulamentação. Então, parei de ir atrás dessa história que já estava na segunda comissão da Câmara. Mas eu quero comentar que, para o Brasil, existem outras duas datas. A data de 2 de setembro de 1822, às 10h48, no Rio de Janeiro, quando a princesa Leopoldina assinou o documento. Mas esse documento não foi divulgado. Uma astróloga de São Paulo, já falecida, Hannah Optis, trouxe isso para o Rio de Janeiro há uns 15 ou 20 anos atrás, mas ninguém usa esse mapa. Infelizmente, nós temos colegas que usam o mapa da descoberta do Brasil. Isso não é mapa do Brasil. Um país só é um país quando ele se torna independente e se constitui como país. Então, o mapa da descoberta do Brasil não é o mapa do Brasil. Na verdade, é um evento para Portugal e não para nós. E existe um outro mapa celebrado por um número reduzido de pessoas na Bahia, de 2 de julho de 1823, sem horário, em Salvador, porque, apesar da proclamação da independência por Dom Pedro I, as tropas portuguesas continuaram na Bahia lutando com tropas brasileiras. E só em 2 de julho de 1823 eles foram
verdadeiramente vencidos. Então, tem um grupo pequeno na Bahia. Eu só soube disso há uns 10 anos atrás, que eu realmente não sabia, que ainda celebra a independência do Brasil. Esse ano apareceu nas televisões, no dia 2 de julho. E, como eu estava dizendo para o Adolfo, a hora que nós usamos é de 7 de setembro de 1822 às 16 horas e 8 minutos. A história diz que é entre 16 e 17. Então, você já tinha uma faixa para procurar que torna mais fácil. E uma coisa importante: hora média local. Não tinha fuso horário ainda naquela época. Infelizmente, eu já vi vários astrólogos fazerem o mapa do Brasil com fuso 3. Isso é errado. A pessoa nem sabe cálculo para saber só que o Brasil só entrou em fuso, se não me engano, em 1914. Então, antes disso, era a hora média local de qualquer lugar, né? Mas 95% dos astrólogos do Brasil respeita esse horário de 16 e 8. Mas tem um que eu conheço que ele usava 16 e 30, depois de muito tempo passou para 16 e 20, agora está 16 e 15, está quase chegando lá. Porque essas pessoas não querem saber de retificação matemática. Eles querem fazer o que eles acham. E achômetro não é para astrologia, porque astrologia é um saber que tem parâmetros muito bem definidos. Então, de alguma maneira, é importante. E outros, tem um também que usa 5 horas, que diz que foi o avô dele que escutou de um militar. Bom, sempre tem história, mas isso é a minoria. Felizmente, é a minoria. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco como é que a gente trabalha com essa busca. Eu, felizmente, eu trabalhei um bom tempo com retificação de hora de nascimento individual, bem no começo da minha carreira. Isso realmente me deu uma grande cancha em técnica e por isso eu me interessei em ver o trabalho que a ABA tinha feito. Só que eles não me deram nada, eu tive que refazer tudo novamente. E o que aconteceu? Aquele trabalho que eu fiz em 91 e 92 com as alunas, minhas alunas da Ciência, a pessoa que ficou responsável em organizar aquilo numa pasta sumiu com todo o material. Então eu tive que fazer tudo de novo, aí eu sozinha. Bom, então, devido às progressões, onde um dia é igual a um ano, e o movimento médio do Sol e do meio do céu é de 1 grau por dia, que corresponde a um ano, através do movimento do meio do céu e do fundo do céu, naturalmente, nós podemos fazer uma hipótese de horário para depois, então, verificar se ele é preciso. E outra coisa também, os trânsitos de Urano e Plutão em relação ao ascendente e ao meio do céu. Isso também serve para mapas individuais. Só que o que a gente vai ver é que os trânsitos de Urano e Plutão podem atuar até 4 graus de órbita de aproximação. Então, eles não servem para retificar, eles servem apenas para a gente formular uma hipótese ou verificar no mapa natal individual se a hora está próxima daquela. Mas a retificação mesmo só com as progressões e direções.
Eu sei que, não sei se a Adolfo segue isso, porque a Rubi do Mó Argentina faz retificação com revoluções solares e lunares. Quando ela teve aqui no Brasil, ela me mostrou e depois eu fui fazer um curso com ela, que o Adolfo organizou lá no CABA, a respeito dessa questão, mas eu acho que tem que ser progressões e direções. Então, a diferença em graus entre a longitude do meio do céu ou do fundo do céu e a posição de um dado planeta deverá corresponder ao número de anos em que ocorrerá a conjunção do ponto com o planeta e um fato ou um acontecimento, como nós vamos ver aqui em relação à proclamação da República do Brasil. O movimento dos eixos deve ser considerado para frente e para trás, porque as direções, tanto primárias quanto secundárias, são diretas e conversas. Eu sei que São Paulo chama as conversas de pré-natal, mas não tem nada com relação a antes do nascimento, né? A astrologia diz que o nascimento é um momento no tempo que pode ser contado para trás e para frente. Eu não vou detalhar isso aqui agora, porque não dá tempo. Então, de alguma maneira, vamos passar à frente. Agora, outras direções que promovem acontecimentos, mas que não servem para retificar a hora. O Sol progredido secundário, que a progressão dele dá origem ao arco solar, ou direções por arco solar. Ou primário, promove acontecimentos, mas ele não serve para retificar hora, seja de uma pessoa, seja de um país. Então, como eu falei, no caso do meio do céu e também do Sol, o movimento anual é da ordem de 1 grau. 1 grau é igual a um ano. Dessa forma, nós podemos localizar os anos próximos aos das direções diretas e conversas, contando, movimentando para frente e para trás. Conjunções são os aspectos mais relevantes e mais fáceis de localizar. O arco do Sol progredido em relação à posição natal de um planeta determina um número aproximado de anos do aspecto por direção. Porém, quanto maior o número de anos, maior a imprecisão, porque um é um número redondo. O Sol tem um movimento médio de 59 minutos e 8 segundos, que é chamado de arco neighbors, mas o seu movimento é de 57,10 até 1 grau e 2. Então, se você for somando, por exemplo, 2 minutos em 30 anos, aquilo já deu 1 grau. Em 60 vai dar 2. Quer dizer, para um país que é uma coisa de muitos anos, então isso fica complicado, só funciona no começo, nos primeiros anos. Também os trânsitos de Urano e Plutão ao Sol natal, em especial a conjunção, quadratura e oposição, marcam acontecimentos. Ora, o Sol representa normalmente o presidente ou o rei, a figura máxima do país e às vezes também ministros, figuras de autoridade. Então, num país também o Sol é extremamente importante. Num mapa individual, a gente podia usar a Lua também. Então, vamos usar as direções primárias diretas e conversas, as progressões secundárias, que são resumidas em um mapa, e as suas direções diretas e conversas, as direções arco solar apenas diretas,
porque tanto faz o meio do céu com o planeta com o meio do céu, então só as diretas, utilizando o orbe de 1 grau, sem obrigatoriedade de exatidão de minutos de longitude. Porém, é preciso que o astro tocado e o tipo de aspecto tenham analogia com o acontecimento, ou seja, não é qualquer direção que serve para um determinado acontecimento. Se eu vou ver uma guerra, uma luta, eu vou ter que ter Marte. Se eu vou ter uma projeção, eu posso ter o Sol ou o meio do céu. As direções do Sol progredido secundário, as direções de planetas ao Sol natal, promovem acontecimento. E também as direções aos regentes do Sol e principalmente do meio do céu, no caso da astrologia mundial. Em alguns fatos, podemos não encontrar direções dos eixos ou aos eixos, que são os que nos servem para retificar. Porém, temos direções do Sol ou direções ao Sol, que vão nos explicar aquele acontecimento. Então, esses aqui são os fatos que eu selecionei para mostrar. Depois do que eu fiz esse estudo com os alunos, eu já acrescentei 2016 e hoje vou acrescentar também a questão do tarifaço aí tão em voga. Então, a primeira data é a abdicação de Dom Pedro. Isso 9 anos depois, menos 9 anos depois da proclamação da República. A Guerra do Paraguai, que tem mais de uma data, ela tem lugares que a gente encontra 13 de dezembro, outros 27 de dezembro, mas, na verdade, para o Brasil, a Guerra do Paraguai começou em 11 de novembro de 1864, quando um barco a vapor brasileiro foi aprisionado em Assunção, capital do Paraguai. Diga-se de passagem que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, queria construir o Grande Paraguai, tomar um pedaço do Brasil, um pedaço da Argentina, e isso acabou levando a uma guerra de 6 anos, que terminou com ele sendo morto. Ele foi ferido em combate, tentou fugir e foi morto, e que, com uma mortandade tremenda de 400.000 pessoas, sendo 300.000 do Paraguai, que nunca mais conseguiu se recuperar como um país que tivesse força. O Brasil perdeu 50.000 homens e os outros foram da Argentina e do Uruguai, que, junto com o Brasil, formaram a Tríplice Aliança para derrubar Solano Lopes. Depois, a proclamação da República, o suicídio de Getúlio Vargas, a primeira Copa do Mundo, a renúncia de Jânio Quadros, a deposição de João Goulart, o AI-5, o fim da ditadura com a posse de José Sarney e os dois afastamentos de presidentes por processos de impeachment, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Queria dizer a vocês que, para trabalhar com direções ou progressões, é preciso que as datas estejam afastadas pelo menos 3 anos, para não montar um acontecimento em cima do outro. Porque você até pode montar, mas tem que separar uma coisa da outra. Então, é mais claro quando a gente mexe com acontecimentos é, afastados pelo menos 3 anos. E vou dizer para vocês: acontecimentos difíceis aparecem mais do que acontecimentos fáceis. Então, vamos ver aqui a primeira data, que foi a data. Eu estou mostrando, aqui é o mapa do Brasil, eu vou mostrar sempre o mapa do Brasil e as direções ou trânsitos que apareçam com relação a elas. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o que eu falei
com relação ao movimento do Sol. Podia ser o movimento do meio do céu, que eu vou mostrar também, mas vou mostrar o do Sol. O Sol está em 14 graus de Virgem e Mercúrio em 23. Portanto, tem 9 graus de distância do Sol para Mercúrio. Entre a data que o Brasil teve a independência, 1822, e 1831, quando Dom Pedro abdicou, a diferença são 9 anos. A distância do Sol e Mercúrio são 9 graus. Então, na ocasião da abdicação de Dom Pedro I, o Sol progredido secundário direto estava em conjunção a Mercúrio. Mercúrio se torna um astro importante no mapa do Brasil porque ele é o dispositor do Sol. Signo não é uma coisa tão importante em mapa de astrologia mundial. Astrologia mundial, quem promove acontecimento é ciclo planetário, não é signo, né? Então, tudo bem, estamos falando aí da importância dos três geracionais mudarem de signo quase que ao mesmo tempo, atualmente, mas é mais importante ainda porque eles estão em aspecto entre eles, formando o pequeno triângulo. Então, a astrologia mundial não pode, não valoriza tanto os signos como na astrologia individual. Agora, havia uma outra direção, também do Sol. O Sol, no movimento converso, ele chegou aqui em 6 graus de Virgem e fez quadratura com Lua e Júpiter. Então, é o Sol para frente, conjunção com Mercúrio, para trás, conjunção com Lua e Júpiter. E, claro, aí a Lua e Júpiter, que andaram 8 graus e pouco, 9 graus para frente, fizeram por arco solar quadratura com o Sol. Não tem nada de meio do céu, de ascendente que apareça nessa data. Agora, nós vamos ver que nessa data, que é a da Guerra do Paraguai, já vai aparecer. Então, vamos olhar aqui de novo como é interessante. Distância do Sol a Marte. Sol em 14 de Virgem, Marte em 3 graus de Escorpião. Diferença 41 graus. Perdão, não, eu tenho que olhar aqui o Sol converso, para trás. O Sol saiu de 14 de Escorpião, veio para 3 de Leão, que são 41 graus, e fez quadratura com Marte. Diferença entre o ano de 1864 e o ano de 1822, 42. Então, olha aqui, uma diferença muito pequena. Agora, o que retifica? Meio do céu progredido secundário direto fazendo quadratura com Plutão, que é regente do meio do céu. Marte é corregente. Então, são os dois. Ascendente progredido secundário direto, conjunção com Plutão. Plutão, da direção primária, quadratura ao meio do céu, ou seja, repetição. Quando nós temos uma mútua expectação, aquilo é muito fortalecido. Se for dentro do mesmo tipo de progressão, mais ainda, mas entre uma e outra também é válido. Também vamos ter o Plutão primário direto, conjunção ao ascendente. Então, secundária é um tipo de cálculo e primária é outro tipo de cálculo. E ainda tivemos aqui o meio do céu por arco solar em conjunção a Urano e Netuno na casa 11. Esse Urano e Netuno têm uma quadratura com Plutão, como eu falei para vocês, que são os três ciclos. Agora, não retificam a quadratura do Sol com Marte
e o Marte por arco solar fazendo quadratura com o Sol, porque aí o Marte vai daqui e vai chegar em 14 de Virgem, de Sagitário, perdão, ele teve que andar 41 graus. Então, é uma mútua aspectação entre secundária e arco solar. Então, nós temos muitas indicações da questão da Guerra do Paraguai, com uma mortandade muito grande. O Brasil mandou 150 mil homens, perdeu um terço do que tinha mandado, e passemos então a uma outra data, que agora vai ser a proclamação da República. A proclamação da República, nós vamos ver mais uma vez a questão que eu falei do movimento do Sol, só que agora em relação ao meio do céu. A distância entre o Sol em 14 graus de Virgem e o meio do céu em 20 graus de Escorpião é de 66 graus e 12. Entre 1889, data da proclamação da República, 1822, 67 anos. O Sol estava em conjunção ao meio do céu. O Sol da progressão secundária direta. O ascendente da progressão secundária conversa estava em quadratura com Mercúrio, dispositor do Sol. E o meio do céu por arco solar num trígono com Saturno. Quer dizer, houve ali uma definição de um outro tipo de administração e de estrutura. Ao mesmo tempo, não retificam o Sol primário em conversa insistiu com Mercúrio, a Lua primária direta em conjunção com Plutão e o trânsito de Plutão em conjunção com Lua e Júpiter. Aqui eu vou mostrar para vocês, no suicídio de Getúlio Vargas, eu me lembro. Eu era muito pequena, mas me lembro muito bem dessa data, 24 de agosto de 54. Getúlio morava aqui no Palácio do Catete, que é perto da minha casa. Eu morava em Laranjeiras, aqui no Catete, era a sede da capital do Brasil. Os mapas progredidos secundários, eles podem apresentar aspectos, não são direções, porque essas são as posições progredidas nessa data, que também indicam o dado fato. Então, aqui no mapa progredido secundário direto, nós vemos a Lua em conjunção com Plutão e ambos em conjunção com o meio do céu progredido. E vemos também uma casa 8 forte, mas isso não é típica desse ano apenas, e o Sol fazendo uma quadratura com Saturno, regente da cúspide da casa 8. No mapa progredido secundário converso, nós encontramos a conjunção Urano-Plutão no fundo do céu. Na verdade, foi o fundo do céu que, se movimentando para trás, chegou à conjunção Urano e Plutão, porque eles estão ali com uma diferença de 3 graus em relação à sua posição natal. Eles não andam nada nas progressões secundárias, mas o fundo do céu mostra. Agora sim, agora vamos ver as direções em relação ao mapa do Brasil. Os que retificam o meio do céu por arco solar em quadratura com Urano e o ascendente em oposição com Urano. Não retificam a Lua primária direta em quadratura com Marte, quer dizer, o Marte
corregente do meio do céu. Foi uma situação totalmente repentina e onde o presidente se suicida. Até hoje, quem vier ao Rio de Janeiro se mantém o quarto dele no museu aqui do Palácio do Catete. Vejamos agora mais uma data, a primeira Copa do Mundo de futebol. Também me lembro muito bem, porque meu pai fez questão de ir ao Galeão para receber os jogadores em 1958. Nós vamos encontrar o meio do céu progredido secundário em trígono com Marte, a Vênus também progredida secundária conversa trígono ao meio do céu, o ascendente progredido secundário converso em trígono a Lua e Júpiter, e o Marte por arco solar em trígono ao meio do céu. Então eu tenho meio do céu, trígono Marte e Marte, trígono ao meio do céu. O Marte também vai representar, além dos militares, também os desportistas. Não retificam. O Sol progredido secundário em trígono a Urano e oposição a Marte, e o trânsito de Júpiter, que estava exato nesse dia ao ascendente. Mas ele só se considera uma coisa a mais, mas não é considerado na retificação. E mais uma data. Nós vamos ter aqui a renúncia de Jânio Quadros. Para quem não sabe, os mais novos, o Jânio Quadros foi um presidente eleito que entrou com uma porção de coisas esquisitas, um uniforme para Brasília, uma vassoura na mão e que muito rapidamente renunciou. Essa renúncia foi que veio a ocasionar a ditadura. Então, a renúncia foi em 25 de agosto de 1861. Primeira coisa que vocês veem aqui: Netuno, isso é o mapa progredido secundário direto, para a data, 25 de agosto de 61. Netuno em quadratura ao meio do céu. E o Sol já separativo, mas ainda em quadratura com Saturno. A Lua não é importante, ela só podia estar dando a destravada aqui, que a Lua secundária ela anda 1 grau por mês, na quadratura de Netuno com meio do céu. Ela é disparadora, nunca causadora de acontecimentos. E agora vejamos a, a renúncia no mapa do Brasil. Olha quanta coisa tem. O Marte da progressão secundária conversa em conjunção com o descendente. O ascendente progredido secundário converso quadrado com Netuno. O Plutão por arco solar, quadratura meio do céu. Plutão primário direto, conjunção ao meio do céu. O meio do céu primário, quadratura com Plutão. Meio do céu primário converso, conjunção com Plutão. Então, várias ligações de meio do céu e Plutão. Plutão regente. Uma mudança que causou uma mudança radical no país. O Sol progredido secundário direto tinha uma quadratura com Marte, o segundo regente. E o Plutão em trânsito quadrava com Lua e Júpiter. Mal sabíamos nós que achamos que nos livrando do doido era ótimo, que nos levaria a uma situação muito complicada, que foi renunciando o Jânio Quadros, subiu João Goulart e João Goulart
começou a tomar um caminho que na época foi considerado de esquerda, na verdade teve várias confusões, o país teve que se tornar parlamentarista para aceitar João Goulart como presidente, mas isso são outras questões. E ele foi deposto em 1º de abril de 1964, quando começa a ditadura no Brasil e que os militares ainda chamavam de a Redentora. Então, aqui nós vamos encontrar o mapa, não, não é, ainda, agora é Urano em quadratura ao meio do céu. Na renúncia de Jânio era Netuno, agora era Urano, em quadratura com o meio do céu, né? Ativado, e agora nas direções para o Brasil. Ai, 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 que esse negócio para rodar é complicado. Agora nós vamos ver que a retificação vai aparecer Marte. Marte progredido secundário converso no descendente, o Plutão arco também no descendente, o Mercúrio quadrado com o meio do céu, sem retificação, o Sol converso, quadratura com Saturno e Plutão em trânsito em conjunção com o Sol. Mais uma data, o fim da ditadura com a posse de José Sarney, que ocorreu porque o que foi eleito, Tancredo Neves, morreu, e sempre por isso que a gente diz que vice no Brasil é sempre um pouco perigoso, que o vice pode vir a assumir. E isso em 15 de março de 1985. Houve algumas negociações também para que Sarney pudesse assumir com os militares, e tínhamos ainda Marte aqui. Esse Marte, ele retrogradou, por isso que ele está aqui ainda numa mesma posição de quadratura ao meio do céu. O Marte por arco solar em conjunção ao fundo do céu. Urano em arco, em trígono ao meio do céu, foi uma liberação para o Brasil. O Marte primário também em conjunção ao fundo do céu e quadratura ao ascendente, e de novo se repete o meio do céu primário converso em trígono com Urano. Não retificam. Plutão arco em conjunção com o Sol, Plutão em trânsito em conjunção com Marte. Então, olha só, é bom lembrar, nós estamos atualmente na quadratura de Plutão com Marte, mas na última conjunção, os dois regentes do meio do céu foi efetivamente quando o Brasil mudou novamente o seu rumo num caminho mais liberal. E o Netuno em trânsito estava retornado naquela época e fazendo também conjunção com Urano, que os dois têm uma conjunção. Agora vamos ver o impeachment que afastou Fernando Collor de Mello. Os que retificam. Marte progredido secundário, converso retrógrado ainda, por isso que continua quadratura ao meio do céu. Estava lá em 85, se mantém em 92. Quando o planeta estaciona e muda de movimento num dado aspecto, aquilo pode durar até 10 anos, porque ele está num movimento muito lento. Se o aspecto for bom, ótimo, se o aspecto for ruim, é um problema. E o Saturno primário direto em conjunção ao meio do céu. Havia também no mapa do Collor, que a gente não tem a data precisa, a hora precisa, a gente tem o dia, mas não a hora, uma questão de Saturno por trânsito importante. Aqui ele estava em conjunção ao meio do céu. Agora, os que não retificam, o Sol progredido secundário conversa em conjunção com Plutão.
Inclusive, curioso é que o Collor tem no seu mapa um aspecto do Sol com Plutão, se não me engano, não é 12 graus de Leão, não. 12 é a data dele de nascimento, 12 de agosto. O Mercúrio, por arco solar, oposição ao Sol, o dispositor e Mercúrio, Urano em trânsito, em trígono ao Sol, e Plutão em trânsito, conjunção ao meio do céu do Brasil. Uma nova mudança. Vamos agora ao impeachment de Dilma Rousseff. Anos depois, nós fomos passar pela mesma situação. Aqui é o mapa progredido secundário da data 31 de agosto de 2016. Eu quero mostrar para vocês a conjunção de Sol e Marte, que ainda não acabou. Vocês vão ver ele ainda em 2025, agora. Aqui, o Marte já tinha entrado em Áries, o Sol estava mudando de Peixes para Áries, então aqui começa uma conjunção Sol-Marte que está durando, vai durar até o final desse ano. Quer dizer, são quase 10 anos. Na casa 8, naturalmente, e o Mercúrio na casa 7, fazendo quadratura com Júpiter e o meio do céu. Dilma teve uma questão diferente do Collor, é que ela não perdeu os seus direitos políticos. O Collor perdeu porque ele não renunciou antes da concretização do impeachment. Então, vamos ver agora as direções. Olha de novo Saturno envolvido na história, meio do céu progredido secundário, conversa, conjunção com Saturno, o meio do céu primário, direto, oposição a Marte, e o ascendente primário, conjunção ao Sol. Não retificam aquilo que eu mostrei: Sol e Marte, progredido secundário direto, em conjunção, e conjunção com o Plutão do Brasil em zero de Áries. Eles não ficaram em conjunção só no grau zero, claro, isso foi andando, mas ali na entrada foi no grau zero. E o Sol progredido secundário, quadratura com Lua e Júpiter. Então, Plutão e Marte e Saturno. Agora nós vamos ver o momento atual. Trump divulgou a imposição do tarifaço 9 de julho de 2025. Ontem, Patrícia falou que nessa lunação, que foi em 4 graus de Câncer, que mexeu com o trânsito de Saturno e Netuno sobre o Plutão do Brasil, com a participação de Júpiter, que eu vou mostrar, e ainda também com o trânsito de Plutão em quadratura com Marte, porque a alunação fez trígono com Marte, houve 3 situações marcantes. A taxa de juros, que foi elevada para 15%, que isso não acontecia, se não me engano, Patrícia disse ontem, desde 2015 ou 2016. O IOF definido pelo STF em 16 de julho e o Trump no dia 9 de julho. Então, o que que nós vemos aqui? Essa conjunção Sol-Marte, agora o Sol está na frente de Marte, claro, o Sol anda mais rápido, mas o Marte estava rápido, então o Sol demorou para ultrapassar. Eles estão em quadratura com Netuno, no mapa progredido direto. Quer dizer, nós temos aqui isso de 8 para 5. 5 é uma casa de especulações, como também é uma casa de jogos. 8 é a casa da, dos investimentos no Brasil, das dívidas que o Brasil tem, dos impostos e das taxas. Quer dizer,
tudo isso foi movimentado. Agora eu vou mostrar as direções que nós estamos vivenciando. O meio do céu primário converso está em quadratura com o Sol do Brasil e também o meio do céu por arco solar está em quadratura com o Sol do Brasil. Um Sol que é ali na cúspide da 8, portanto, de 7 para 8. Agora, o que que não retifica? Mercúrio progredido secundário converso, oposição ao Sol, que a gente viu uma outra data também lá atrás. Urano primário direto, quadratura com o Sol. Lua primária conversa, oposição a Plutão. Então, o que que acontece? Nós vamos ver que Saturno e Netuno estão aqui, ó, sobre o Plutão. E o Plutão em trânsito está aqui na 12, quadrado com Marte, quer dizer, o regente em quadratura com o corregente. E o Mercúrio, que é dispositor do Sol, em oposição ao Sol. Agora eu quero mostrar, estamos terminando. Aqui está para vocês verem a lunação de junho, de 25 de junho, 4 graus de Câncer, conjunção com Júpiter, pela casa 12, no mapa da lunação. A lunação fazendo oposição a Urano e Netuno, fazendo quadratura com Plutão, e Júpiter, o Saturno, Netuno e Júpiter ativando o Plutão e Urano e Netuno, ou seja, mexendo com a quadratura, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Essa quadratura que é indicativa de corrupção, que infelizmente é o que nós temos, principalmente por parte do nosso Congresso, está marcado no mapa do Brasil. E isso está sendo extremamente mobilizado. Como eu falei, a alunação também fez trígono com Marte, mas Marte está recebendo a quadratura do trânsito de Plutão. E observem aqui o Marte, 4 graus de Virgem. No dia 9, o Marte estava em 12 graus de Virgem, já em cima do Sol do Brasil. Quer dizer, disparando o que já tinha numa alunação muito complicada. Agora nós vamos ver a alunação de 24 de julho, em 2 graus de Leão. Essa alunação fez oposição ao Plutão do céu, foi uma alunação oposta a Plutão e fazia trígono com Urano e Netuno. Mas Urano e Netuno continuam em conjunção com Plutão, os dois já estão retrógrados, já estavam aí, e quadratura com Netuno. E o meio do céu da lunação fazia quadratura com Urano e Netuno, Saturno e Netuno no fundo do céu. Então, estava dado, ou está dado, a surpresas. Eu comentei com Adolfo que a lua cheia, que vai aparecer aí no dia 9 e que eu acho pior, porque essa lua cheia, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, que eu não me lembro se eu coloquei. Não, é o que eu vou, deixa eu ver aqui, coloquei. Essa lua nova, que ela é em 17 de Aquário, na verdade, ela é oposição a Vênus do Brasil. Claro, a lua cheia a gente sempre mede pela lua. O Sol está ali na posição oposta. E, embora ela não mexa com esses trânsitos, os trânsitos estão todos lá, fixados lua, nessa lua cheia. E uma coisa que me chamou muita atenção é o Mercúrio, já praticamente estacionado
que vai voltar ao movimento direto no dia 11 em quadratura com Marte do Brasil. Quer dizer, ativando o trânsito de Plutão com Marte, enquanto que Adolfo comentou ontem é que nessa lua cheia o Marte está ativando a oposição Saturno-Netuno e a conjunção com Plutão. Ou seja, na verdade, ele vem jogar um clímax numa lua nova que já foi muito difícil. E, para mim, o Mercúrio estacionado é muito enjoado. Depois que eu vi Mercúrio estacionado causar situações naquele ano do eclipse americano de 2017, pelo seu estacionamento, eu fico preocupada realmente. Então, o tempo é difícil para o Brasil, sem dúvida. Mas eu queria dizer que, para mim, o afastamento de Júpiter dessa conjunção Saturno-Netuno, prejudicando a existência do pequeno triângulo, mundialmente vai ser melhor. Agora, para completar, o Brasil vai ter mais uma coisa. Quer dizer, Patrícia falou ontem do eclipse do Sol, que vai ser em oposição ao Plutão do Brasil, mas o eclipse da Lua, que vem antes, que não vai ser visível para nós, mas é um eclipse total, é em 15 graus de Peixes, portanto, oposição ao Sol do Brasil. Então, esses dois eclipses, o Brasil está num momento realmente complicado. Não sei, ainda estou esperando que no último momento o Trump dê uma daquelas dele, que quando ele se vê muito acuado, ele volta. Não sei. Vamos aguardar. Então, é isso que eu tinha para falar para Linda, vocês. obrigado. Um trabalho maravilhoso. Bom trabalho, parabéns, querida. Fica aqui documentado essa hora de Brasil, né? Com muitos eventos. Temos que, obrigado, querida, muito grato, muito brilhante trabalho, né? Há muitas pessoas aí saludando você no chat, né? Depois você vai ver, né? Aqui temos um mapa de Argentina documentado por Alexander Mar no livro Política Astrology, Eu, edição 1988, né? E está documentado. E aqui o mesmo, né? Temos que documentar. E Alexander Mar trabalha também com direto converso, mas ele adiciona também eclipses, diretos e conversos, né? É muito interessante. E há uma nota, um artigo de Eloy Dumont falando desse livro, desse trabalho em espanhol, né? Aqui temos documentados. É tão importante documentar, mostrar, falar sempre, porque há público novo, né? Há público que. Então, o seu trabalho é maravilhoso, Celisa. Muito obrigado por este trabalho, né? Aqui em Argentina temos um mapa documentado, retificado, Brasil também, que tem essa boa astrologia de tantos anos, como, com pessoas e profissionais como você. Brasil está abençoado de ter esta mestre entre todos vocês que trabalha tanto de tantos anos, né? E é muito interessante, eu estou abençoado de ter esta amiga linda que trabalha tanto, é tão profissional e tão boa pessoa, linda, que faz pouco tempo estive aqui em Buenos Aires é, e nos dimos um abraço você lindo. acabou me convencendo de ir a Buenos Aires. É lindo ter estas pessoas, compartilhar com estas pessoas profissionais e como pessoas ter esta bendição que falamos aqui, estar abençoado por isto, né? Querida, é muito interessante que o mapa do Brasil, falo não para você, falo para o público, é ter um mapa dos países, porque fala da identidade dos países. E, às vezes, esse trabalho de
fazer um trabalho assim muito perfeito, também tem que mostrar esse povo, porque às vezes temos um mapa retificado e não as pessoas não se identificam com esse mapa. Se está bem em trabalho, tem que estar também mostrado, né, nesse mapa, essa personalidade coletiva, né, Celissa? Eu acho que, por exemplo, essa lua Júpiter do Brasil é Sim, muito clara. claro, Não só a nossa população é sim, constituída de vários sim, tipos de estrangeiros, sim, como o brasileiro normalmente é muito receptivo, muito acolhedor. sim. E a outra coisa, Celebrações, alegria, questões também de religião, tudo essa lua no Júpiter, né? Tem muita muito coisa aí para exatamente. falar, né? A abundância dos alimentos, abundância, Brasil é Não, do abundante. solo, eu digo a abundância do solo, um solo muito grande. O Brasil Sim, é um país muito sim, extenso, é um milagre não sim. ter sido dividido, entendeu? Cada um desses pontos tem que mostrar esse país, né? E está mostrando, né? Então, é muito interessante ter mapas de países, como também de cidades, né? Para diferenciar questões de cidades como São Paulo, Rio mesmo, né? Aqui, Buenos Aires, também temos um mapa aqui, né? E então, essa diferenciação também de país e de cidade, porque às vezes não passam as mesmas coisas, né? Não, No tempo cidade é mais difícil ainda. mais difícil de ter um horário, É, né? lembra que eu falei sobre o mapa do Rio de Janeiro? Acho que foi no Sim, ano sim, passado. sim. Também era um projeto meu de muito tempo. Eu Uhum. acabei fazendo para a astrologia global. Uhum. Sim, está aí no canal para que quem quiser pode estar, pode olhar para assistir também, né? Pois é. Querida, muito grato pela sua presença na Astrologia Global mais uma vez. A Celissa foi quem sempre apoiou a Astrologia Global. Em agosto de 2019 estivemos aí por primeira vez e obrigado a Celissa que abriu essa possibilidade deste espaço para o mundo, para o Brasil mesmo, né? Não, eu me As, lembro a gente conversando num bar em Buenos Aires, Buenos Aires. você com a ideia de A fazer primeira isso. pessoa que Foi falei do nome 2012? Foi 2012? 2012, a primeira pessoa que falei desse nome, Astrologia Global, Pois é. foi você, né? Porque e eu acho que nós conhecemos desde 2005, quando Sim, você participou. 2006, 2006, Seis, isso, em 2006. E aí 2006. começou uma amizade já vai para 20 anos, né? Exatamente, E entendeu? seguirá se o deuses querem, talvez assim. É, Querida, porque obrigado, sim? eu Obrigado por este agradeço a trabalho. oportunidade e o convite mais uma vez. Muito obrigada, obrigada a todos que estão assistindo. Bom, querida, nos vemos pronto, sim? Falamos. Um saludo a todas essas pessoas que estão assistindo, estão apoiando este espaço, sim? E nos vemos pronto, sim? Obrigado, querida. Nos vemos. Obrigada, Tchau, querida. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Grato.